Olá, sejam muito bem-vindos ao Descobrir Depois de Adulta, o podcast que vai te conduzir pelo caminho de conhecer a si mesmo de uma forma leve e realista, com aquelas tamancadas que vocês só encontram por aqui, não encontram em nenhum outro podcast nessa podosfera. Meu nome é Andréia Chociai, no meu Instagram e TikTok, @Andréia Chociai, vocês podem conhecer um pouquinho mais sobre mim, inclusive tem muitas pessoas que falam, Andréia, já te ouvia lá no podcast, aí eu fui querer ver o rosto da pessoa e dei de cara com você e eu já te seguia. Não ligava o nome à pessoa, hein, querida? Tô precisando postar, acho que mais fotos. Confesso. Porém, também lembrando que nós não estamos mais só na esfera aqui, de áudios. Você também pode assistir este episódio lá no nosso canal do YouTube, o Descobrir Depois de Adulta Podcast. Hoje é dia 15 de abril, uma semana que já começa triste, afinal de contas. Como seremos felizes num país onde o nosso feriadinho de abril caiu no domingo? Socorro. Mas, percebam, frustração. E este episódio, hoje, nosso episódio 62, ele tem tudo a ver com isso. Com frustração. Porque eu acredito que o que eu vou falar aqui tá bem implícito, mas mesmo lidando com adultos, na grande maioria das vezes, eu passo por alguns momentos, eu passo por algumas situações que me lembram e que me dão a plena convicção de que até o óbvio precisa ser dito. Não adianta a gente ficar esperando que todas as pessoas vão estar no mesmo nível, talvez, de visão, de, sabe, a época da vida, ou os mesmos... Não vai estar. As pessoas são diferentes. Mas sim, até o óbvio, ele precisa ser dito. Então, por isso, hoje, kids do meu coração, queridos, amadinhos de mames, se ninguém te disse, eu te digo, você precisa aprender a lidar com a sua frustração. E veja, o que quer dizer que eu não tenho que lidar, o seu parceiro ou parceira não tem que lidar, os seus amigos não tem que lidar, sua família não tem que lidar. E entendam lidar como o bem definido no dicionário. Lidar é o mesmo que ocupar-se de, tratar de. É pegar o trem e dar uma ocupação e tratar desse negócio. Isso é o lidar. Mas antes, lembro que neste mês, este podcast está sendo apoiado pela EBAC, a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia. A EBAC, ela traz cursos de formação e especialização, porém com um foco super atualizado nas profissões que mais crescem, que mais tem demanda no mercado. Lá você encontra cursos nas áreas de design, marketing, audiovisual, games, fashion, e são aulas ministradas por professores que já estão no mercado de trabalho, ou seja, eles vão te trazer tudo que tem de mais atualizado. As tutorias são individuais, então você vai ter uma pessoa ali te acompanhando desde sempre, conselheiros para carreira, e em alguns cursos você já sai com encaminhamento para possíveis vagas de emprego. Então eu vou deixar na descrição o link da EBAC, o QR Code aqui também, que você pode acessar, ver os cursos, e através do nosso cupom DESCOBRIEBAC, você ganha R$200 de desconto em qualquer curso. Então, eu quero agradecer novamente a EBAC por estar aqui apoiando esse podcast. Então, bora lá fortalecer quem fortalece quem tá junto com a gente aqui também. Este episódio, eu confesso que é aquele remedinho amargo. Quem é muito frágil, aquela pessoa que ainda não tá naquele ponto assim pra amadurecer, pode ouvir e falar, meu Deus, que mulherzinha sem noção, que mulherzinha grosseira. Mas eu tenho pra mim que os dispostos a amadurecer pode ouvir e pensar, putz, acho que é justamente isso que eu tô precisando no momento, e não dei a devida atenção. Porque eu acho que essa é a maior diferença. Entender que nem todas as pessoas, elas estão prontas pra amadurecer. Pensa comigo, eu tenho lá um pé de manga. Então ela começa a nascer uma manguinha assim, pititica, assim, uma florzinha lá, e aí essa florzinha vai crescendo, e vai ganhando corpo, e vai crescendo. Às vezes,
pedir para algumas, cobrar amadurecimento de algumas pessoas é como você pegar a manga, que ainda é uma semente, uma flor, e cobrar que ela seja um fruto maduro. Este processo da flor, semente aqui, até o fruto maduro, é diferente para as pessoas. Até num pé de manga, na florada, você vai ter a manga que sai primeiro, a manga que sai depois, a que fica muito madura, a que fica médio madura, a coloração do quanto maduro. Então, eu gosto dessa analogia para a gente entender que não é um processo muito linear e muito menos igual ou parecido com o de alguma pessoa. E aí é o seguinte, uma coisa que as pessoas acabam... Eu acho que a gente entende no começo, quando a gente é muito novinho, que amadurecimento é idade. Então, assim, basta eu crescer, basta eu ficar mais velho, que eu vou ficar madura. E essa é a maior falácia que existe, porque eu tenho realmente na minha vida pessoas que são muito novas e já são muito maduras. E tem conversas muito maduras. E tem visões da vida, assim, muito maduras. Como, infelizmente, eu tenho amigos, eu tenho conhecidos que são, assim, pra lá da casa dos seus 40 e ainda agem e pensam como adolescentes. Então, essa é a maior falácia que existe, que, nossa, ficou mais velho, amadureceu. Não. O envelhecimento é fato, o amadurecimento é opcional. E falando em maturidade, eu acho que um dos sinais mais evidentes de que uma pessoa tá madura ou que tá no processo é o fato de nós mesmos termos condições suficientes de lidar, de tratar, de se ocupar dos nossos sonhos e metas. Então, estar nesse processo de amadurecimento, ser uma pessoa mais madura, é sim uma pessoa que tem condições de lidar com seus planos, com seus objetivos, do tipo, como eu vou fazer, o que eu preciso fazer, o que eu tenho que fazer para chegar, aonde eu quero chegar. Lidar com as nossas perdas, isso faz parte da maturidade, lidar com perda, seja ela material, pessoal, emocional, e principalmente lidar com frustrações. Certamente, eu acho que isso tinha que estar em primeiro lugar. Quanto mais maduro, mais eu sei lidar com eu mesma, com as minhas frustrações. Porque, veja bem, quando eu sou criança, eu não lido bem com a minha frustração. Aliás, eu lido muito pouco com qualquer tipo de sentimento. Eu, basicamente, criança, eu sobrevivo, eu ajo por instinto. Eu ainda não tenho inteligência nem vivência suficiente para lidar com aquilo que eu tô sentindo. A criança, ela não lida bem, gente, com a fome. Ela sentiu ali, ela grita, ela berra. Às vezes eu tenho essa vontade. Às vezes, quando eu sinto fome, falar pra vocês que a minha vontade começa a berrar, abrir um berreiro dentro dessa casa, o ódio vem. Mas veja, uma criança, ela não sabe lidar. E é uma frustração. Então, se eu vou lá numa criança, tiro o brinquedo dela, falo que agora não é a hora dela brincar, ela vai ficar frustrada. E aí, o que ela vai fazer? Ela vai fazer birra, ela vai fazer mãe, ela vai gritar, ou ela vai se jogar no chão, enfim. Não vai saber lidar. Quando eu tô encaminhando pra adolescência, eu junto um momento onde eu tenho um excesso de emoções, porque agora eu saio daquele ambiente pequenininho, mais da minha família, e começo a ir pro mundo, conhecer pessoas, explosão hormonal a toda no meu corpo acontecendo, bagulho pegando fogo. Tô descobrindo o que é o primeiro amorzinho, o que é o primeiro apaixonite aguda. E, gente, o adolescente, vamos falar a verdade, não sabe lidar bem. E aí tudo é muito intenso pro adolescente. Ele já é diferente da criança. Então, quando ele tem fome, ele não sai fazendo birra, às vezes faz, ok. Mas, enquanto adolescente, eu já lido com algumas emoções, com algumas frustrações, de receber alguns nãos, mas não totalmente. Então, eu vou ter alguns desvios aqui e ali que eu vou me perder. Vou me perder na emoção, vou me perder na frustração, tá? Porque, novamente, eu já tenho um pouquinho mais de vivência do que na minha fase de criança,
Mas, cara, tenho zero vivência externa de mundo. Eu tô começando, eu tô engatinhando, eu tenho ainda uma vivência ali de família. Eu ainda tenho as experiências que eu tenho ali no seio familiar. Quando adolescente eu tô indo pra fora, então eu tô começando a ver a cara da maldade, eu tô começando a ver gente falsa, eu tô começando a saber o que é uma apaixonite. E aí, depois, após muitos anos, muita vivência, muitas experiências e principalmente a necessidade que a gente vai tendo de se conhecer melhor, a gente junta tudo isso e tenta lidar de uma forma melhor. Que não é perfeita, nunca vai ser perfeita, mas a gente vai assim, olha, uma vez eu passei por isso e eu lidei assim, não foi legal, talvez se eu lidar assim é melhor. Ah, uma vez eu reagi assado, e então... são os aprendizados com a tomação na cabeça. Quanto mais eu tomo na tarraqueta, mais eu vou conseguindo tirar lições, tá? É a famosinha inteligência emocional, que nada mais é do que eu não me perder com as emoções que a situação me impõe, encontrar uma boa solução. A inteligência emocional, a pessoa fala, mas inteligência emocional, em termos práticos, é não me perder quando aquela emoção, quando aquele sentimento é muito forte. Então, conseguir não racionalizar, mas lidar melhor com a forma como eu reajo, com a forma como eu ajo, como eu penso, como eu sinto, tá? Mas vou dar-lhes aquela chuva de contexto para vocês entenderem muito bem, porque parece, como eu disse no início desse episódio, parece que é implícito. Parece que, bom, gente, aqui como adultos, pensando que no meu podcast eu não tenho adolescentes ouvintes, eu tenho meus bebezinhos dos 20 e poucos anos aqui, que são ouvintes assíduos, eu tô aqui mais da galera dos 30 anos, mas mesmo assim eu tô querendo acreditar que são pessoas que, se não maduras, estão nessa busca, estão tentando lidar melhor com essas coisas. Mas, não, o processo não é linear e não é igual para todas as pessoas. Eu estava na semana passada, bem tranquila lá em casa e tal, e dentro do possível, eu olho alguns directs. No começo, eu confesso pra vocês que eu conseguia ver mais, mas o volume é realmente muito grande. E vou falar-lhes que até pela minha sanidade mental, depois de ler muita coisa bizarra, muita coisa estranha, você acaba tendo até um medo de ler assim as coisas. Mas dentro do possível, eu sempre vejo, tento filtrar para lidar melhor com isso. E aí tinha uma solicitação de mensagem e uma senhorita escreveu um textão e já começava assim: olha, descobri o seu podcast e tava gostando. Até quando eu vi o começo dessa frase, eu já... assim, minha red flag já acendeu. Falei, lá vem. É o famoso tapa com luva de pelica. Ai, tô gostando, mas... ai, tô achando... mas... não sei o que, até... E aí, ela falou assim, olha... eu fiquei muito frustrada, desse jeito. Eu fiquei muito frustrada com um termo que você utilizou. E você deveria... nesses termos, eu não estou brincando... você deveria mudar o seu jeito de falar sobre isso para acolher todo mundo que te ouve. Ó, assim, para mim, essa frase é problemática em muitas camadas. Se a gente fosse pegar para analisar todos os pontos preocupantíssimos nessa fala, mas eu vou me ater aqui à frustração. Porque eu confesso para vocês que a hora que eu li, eu fiquei meio... não decepcionada, mas eu fico ainda chocada com o comportamento de algumas pessoas dessa terceirização da frustração. Porque, vejam, ela fala assim, ó... eu fiquei frustrada e penso que você deveria... veja bem. Eu fiquei frustrada e você deveria. Vocês conseguem enxergar aqui a terceirização da responsabilidade da pessoa em lidar com a própria frustração? Se você não entendeu, eu vou te explicar.
Ora, para que eu não me frustre, para que eu não me machuque, para que eu não me sinta mal, o outro deve mudar. Veja, não faz sentido, porque significava dizer que lá quando eu tinha 5 anos, quando a minha mãe não me deixava jantar sorvete, eu agia dessa forma. Eu chorava, berrava, ficava bicuda para que ela mudasse a postura dela. Eu me frustrei e quero que minha mãe mude. Ou, quando eu tinha lá meus 16, 17 anos, tomei meu primeiro pé na bunda e queria forçar a pessoa a ficar comigo porque eu tinha sonhado que aquele namoro era o namoro pra gente, que aquele namoro era pra sempre. Eu me machuquei, eu obrigo o outro a mudar. Eu me frustrei, eu me decepcionei e automaticamente, ao invés de olhar, acolher, pensar em elaborar bem essa frustração, eu viro o quê? Eu viro a lente pro outro. Me desculpa, esses carros. Olha, você que me ouve, tem esses carros barulhentos. O criador de conteúdo sofre, viu? Sofre. Enfim. Andréia, significa então que eu não posso me frustrar? Eu não posso me sentir frustrada? Se você descobrir como não se sentir frustrada, olha, você me ensina. Porque a frustração, ela é tipo assim, viver nessa vida é estar frustrada. Entendeu? É inerente do ser humano. Agora, o que como adultos eu devo fazer é eu, tendo ficado frustrada, dar conta, me ocupar desta frustração nos limites do que eu posso fazer com ela, não o outro. É a mesma coisa que esperar que os limites sejam colocados pelo outro e não por mim. Certo? Tô colocando a terceirização do meu problemas e responsabilidade na mão do outro. Veja, no lugar desta querida, o que eu faço? Que eu aprendi a fazer. Se eu leio, se eu ouço, se eu escuto, se eu assisto algo que me frustra, e eu não tô falando aqui de coisas que são hediondas. Se a pessoa falar algo que me frustra por alguma fala, pensamento ou ideologia, o que eu vou fazer? Eu vou dar um jeito de chegar nessa pessoa e dizer, muda o que você falou, muda porque você me frustrou, porque eu tô muito frustrada, muda o que você falou. Ou simplesmente eu deixo de assistir e de consumir, como eu já fiz diversas vezes. Quantas foram as vezes de pessoas que eu seguia, que eu admirava, que eu adorava escutar, que eu adorava consumir. E, sei lá, falou um negócio que, putz, não concordei. E continuei seguindo a pessoa. Ou outras seguiram falando, abordando um tema que daí já não fazia mais sentido pra mim, eu simplesmente deixei de seguir. Porque aquele é o pensamento dela, é como ela vê o mundo, é como ela enxerga as experiências dela. A mim cabe dar audiência ou não. Ou ainda, se é alguém muito próximo de mim e me frustrou, por exemplo, se é o senhor meu marido, que me prometeu descer o lixo pela 20ª vez e não desceu. Eu vou lá, abrir o guarda-roupa dele e arremessar o lixo dentro? Por mais que isso me dê muita vontade? Não. Eu vou ficar berrando no ouvido dele assim que ele chegar em casa. Você me magoa. Eu tô frustrada. Eu tô muito frustrada. Você não joga o lixo fora. Você prometeu que você ia descer o lixo e você não... Uma coisa que eu aprendi no meu relacionamento, e homens, me desculpem se vocês se sentirem ofendidos, mas eu acho que é só uma questão de jeito diferente de lidar com as coisas. Mas com os homens, eu sinto que a gente precisa ser muito literal.
A mulher que tem essa coisa de entender nas entrelinhas. Eu aprendi que eu chego num momento muito calmo e eu realmente explico. Nene, é o seguinte, você esqueceu o lixo de novo. E aí, quando você não desce, meu bem, isso aqui vira um projeto de um outro mundo, cheio de larvas, a casa vai ficar fedendo. Ou tu põe um lembrete, ou você põe um post-it, ou você põe o lixo do lado da porta, porque você, pelo jeito, está esquecendo, ou não vai rolar, a casa vai ficar fedendo. Veja, eu não fiquei falando das minhas emoções, do quanto eu sinto frustrada. Eu fui e expliquei o que ele precisava fazer. Ai, Andréia, mas a gente não tem que educar as pessoas. Ai, não nesse podcast. Não nesse podcast. Aqui eu entendo que dentro da minha casa são 2 adultos e a gente entendeu a dinâmica que nós 2 funcionamos. Então eu estou citando aqui um exemplo. Mas a gente só vai conseguir resultados, a gente só vai conseguir maturidade lidando primeiro com a frustração e achando uma forma de verbalizar, de assimilar ou de se afastar. Nossa, Andréia, mas eu não tenho sangue de barata. Mas quem falou que eu tenho? Aí é que tá. Este é o processo da construção que eu vejo que algumas pessoas se chocam. Que nem teve uma menina. A menina, nossa, falou uma besteira. Tinha lá um post e tal, e a pessoa podendo fazer um elogio, fazendo crítica e tal. Eu simplesmente bloqueei a pessoa. Porque eu não quero ter que lidar com isso. E ai, você não é adulta porque você me... Aí é que tá. Vocês acham que isso é uma ofensa quando alguém fala assim, você não tá sendo adulta, você não tá sendo madura. Não, posso não tá sendo mesmo. Eu tô em processo de construção. Gente, se eu fosse madura demais, eu tava passada. Quem gosta de tomate passado? A gente quer aquele tomate ali, ó, entre o verde e o vermelho. A gente tá no processo. Você não vai ser maduro 100% do tempo. A gente não vai lidar o tempo inteiro. Mas é um processo de se moldar mesmo aos trancos e barrancos. E achando uma forma de amadurecer. E a principal delas é começar a aprender a lidar com o que o outro fez e me machucou. Eu só consigo lidar comigo. Ou eu vou me curar, ou eu vou perdoar, ou eu vou me afastar, ou eu vou me impor, ou eu vou brigar. Agora, eu não posso colocar responsabilidade de mágoa, de frustração, de alegria, de tristeza na mão do outro. Se eu estou com uma pessoa e ela constantemente está me frustrando, já foi conversado, já foi falado, próximo passo é o quê? Partir embora. Mas isso vai depender de você. Não adianta você ficar batendo biela com a pessoa que não quer. Aí é que tá. Eu vejo pessoas se mantendo em lugares e com pessoas que simplesmente não querem. Elas não querem ajudar, elas não querem amadurecer, elas não querem melhorar, elas nem mesmo querem estar naquele relacionamento. E aí cabe a você. Então, kids do meu coração, aprendam a lidar com as vossas frustrações, assim como vocês lidam com as coisas boas que acontecem a vocês. Não dá pra gente sair terceirizando. Não dá pra eu sair tentando ofender, tentando atacar as pessoas porque elas me frustraram de alguma maneira. É a mesma coisa que eu participar de uma entrevista de emprego, o cara não me escolher e eu sair atrás do cara dizendo que ele tem que mudar a forma do processo seletivo dele porque eu estou frustrada com isso. Não faz sentido. É a mesma coisa. O que eu vou fazer? Eu não vou mais aplicar para essa empresa, ou eu vou melhorar a minha aplicação, ou eu vou ver o que eu errei, ou eu vou para algum lugar que seja diferente. É o tal do tentar controlar o incontrolável. Ensinamentos da vida adulta. Vocês vão precisar aprender a lidar com as frustrações de vocês. Quanto antes vocês conseguirem isso, mais rumo ao amadurecimento vocês estão. Um beijo e até a próxima.